Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Mente Sem Fronteiras. Eu sou Isaac e vamos para mais um vídeo bem rápido aqui de pergunta e resposta. Teve uma pessoa que me perguntou sobre o Espiritismo, o que eu achava do Espiritismo, e outra pessoa me perguntou sobre Chico Xavier, o que eu achava de Chico Xavier. Como Espiritismo e Chico Xavier é praticamente a mesma coisa, vai aqui esse vídeo para as duas perguntas. Olha, o Espiritismo é uma religião de massas. O Espiritismo é uma religião para as massas. Né? É só você olhar a quantidade de adeptos que tem o Espiritismo. É uma religião de massa. Toda religião de massa tem o objetivo de dar uma direção para as pessoas, dar uma certa orientação, dar uma certa direção para as pessoas que estão ali buscando essa orientação. Né? Por isso que é uma religião de massa, como o cristianismo, como o islamismo, como outras religiões que têm muitos seguidores. A religião de massa não tem o objetivo de levar o indivíduo à iluminação. Ela não tem como fazer isso. Né? Até as pessoas que estão lá dentro ali as pessoas que fazem parte ali do trabalho, nem essas pessoas têm esse conhecimento e nem têm condições de conduzir outros à iluminação. Essas religiões de massa são instituições que têm o objetivo de direcionar as pessoas, conduzir as pessoas, ao mesmo tempo que ajuda essas pessoas a serem mais civilizadas. Nisso aí eu acho que as religiões de massa elas desempenharam um grande papel dentro do mundo e continuam desempenhando esse papel de civilizar mais as pessoas. As pessoas, a partir do medo, medo de Deus, medo do inferno, medo do umbral, medo de atrair energias negativas, entidades negativas, essas pessoas elas tentam manter um comportamento mais altruísta, um comportamento mais civilizado. Então, isso aí, nesse ponto de vista, as religiões de massa, elas são muito úteis, né? Então, o espiritismo, como o cristianismo e outras religiões, tem esse objetivo. Eu quero que você entenda que essas religiões, elas surgiram em momentos distintos da história da humanidade, e em cada momento surge aí uma pessoa ou um grupo de pessoas com essa finalidade de dar ao indivíduo um entendimento um pouco mais amplo sobre como ele pode se comportar, como ele pode conduzir a própria vida, como ele pode se dirigir a esse ser superior, ou como ele pode se relacionar com essa espiritualidade. De tempos em tempos surge isso. Exemplo, milhares de anos atrás a humanidade era politeísta, acreditava em vários deuses. Era a mentalidade da época, era a maneira de pensar da época. Todo mundo, a massa pensava assim. Havia vários deuses, né? E aí surgiu Abraão que disse, não, só existe um Deus. Aí surgiu o monoteísmo. E aí a massa começou, claro que tem um tempo de transição, mas chega um determinado momento que a massa acolhe aquela ideia, né? Aceita aquela ideia. Não, não existe vários deuses, só existe um Deus. Depois de Abraão veio Moisés, que disse assim, olha, para você se relacionar com Deus, você precisa respeitar esses mandamentos. Aí a massa aceita essas ideias e começa a ter uma conduta mais civilizada, com a intenção de ter um relacionamento com esse Deus, um relacionamento mais positivo, digamos assim. Depois veio aí Jesus, que apresentou uma ideia de um Deus muito mais amoroso, um Deus que ama, que perdoa os pecadores, que perdoa a prostituta, que perdoa assassino. Jesus trouxe esse conceito de um Deus muito mais amoroso. Levou um tempo,
né? Mas aí as pessoas começaram também, a massa começou a aceitar essa ideia. E durante praticamente 2000 anos, a Igreja Católica ela manteve aí um domínio sobre a mente, a mente das pessoas, a mente ocidental, digamos assim. Estou falando mais do Ocidente. A Igreja Católica ela manteve um domínio sobre a mente ocidental e nos mostrou aí um Deus de determinada forma. Isso durou por quase 2000 anos, aí surgiu na metade do século XIX, com Allan Kardec, na França, surgiu o Espiritismo, que trouxe trouxe um conceito de espiritualidade um pouco mais evoluído, um pouco mais próximo, né, da verdade, um pouco mais próximo da verdade. Então, o Espiritismo ele surge para trazer ao mundo um conceito de espiritualidade mais adequado para aquele momento, para aquele nível de consciência coletiva da época. Então tivemos aí quase 2000 anos, né, com a Igreja Católica mantendo aí uma ideia de Deus e ela ensinava para as pessoas como você deveria se relacionar com Deus. E aí, no século XIX, veio surgir o Espiritismo com outras ideias, falando sobre coisas que a igreja Católica não falava, e nem a Igreja Protestante também não falava. Enfim, de tempos em tempos surge aí um conceito mais abrangente sobre a espiritualidade, sobre Deus, sobre o comportamento humano. Isso acontece. E o Espiritismo, ele teve uma aceitação muito grande, né? Principalmente com relação à classe média, a professores, intelectuais, artistas. O Espiritismo ele teve até hoje, principalmente aqui no Brasil, ele tem aí uma aceitação muito grande. Mas, obviamente, não condiz com a verdade, né? O que o Espiritismo, Isaac, o que o Espiritismo diz, o que ele prega é a verdade? Não, não é a verdade. Da mesma forma que milhares de anos atrás, a crença em vários deuses não era a verdade, mas era a crença que dominava as pessoas naquela época. As pessoas não tinham uma consciência mais ampla para ter acesso a um outro tipo de informação. Depois veio Abraão e apresentou um único Deus. O que Abraão falou, Isaac, é a absoluta verdade? Não, de forma alguma. Mas era um momento, ele trouxe aquela ideia, aquele conceito de Deus, em um momento que a humanidade estava pronta para aquilo. Depois veio Moisés. Isaac, o que Moisés falou é a verdade? Não. Mas era o que era preciso na época. Era aquilo que era preciso para a mente da época. Isaac, o que a Igreja Católica falou e continua falando sobre Deus é a verdade? Não, não é. Mas era o que era necessário para a época. O que o Espiritismo fala é a verdade? De maneira alguma. Longe de ser. Mas foi necessário, foi importante na época. Estou falando aqui do século XIX, 1850 por aí. O que o Espiritismo trouxe na época foi importante, foi necessário, mas não é a verdade. Depois do Espiritismo, tivemos aí a Helena Blavatsky, que falou muita coisa, contrariou o Espiritismo, porque ela trouxe. O Espiritismo, na época, pregava muitos fenômenos, paranormais. O Espiritismo, no século XIX, era um negócio. Tinha muita gente dizendo sobre fenômenos paranormais, materialização de espírito, entidades que encarnava, entidades que usavam médiuns para escrever livros, a psicografia. Aí Helena Blavatsky disse, não, gente, tudo isso aí são fenômenos mentais. Tudo isso faz parte de um conjunto de fenômenos psíquicos, fenômenos mais incomuns, são fenômenos que são incomuns, mas fazem parte dos fenômenos psíquicos. Então, logo após o Espiritismo, que foi ali em 1850, eu vou arredondar, 1850,
lá por volta de 40 anos depois, mais ou menos, lá por volta de 1890, por aí, Helena Blavatsky, né, Madame Blavatsky, né, Helena Blavatsky, ela trouxe aí, dentro da sociedade teosófica, ela trouxe uma série de informações explicando aqueles fenômenos, que aquilo era um fenômeno psicológico, né, essa coisa da telepatia, da clarividência. Depois disso veio Freud explicando sobre a mente, o inconsciente, né, o que acontece no inconsciente. Então você percebe que existe um processo evolutivo no pensamento humano, um processo evolutivo dentro do pensamento humano, e que esse processo evolutivo ele não serve apenas, ele não acontece apenas para questões da ciência, mas também para questões da espiritualidade. De época em época você surge aí, surgem pessoas com conceitos mais apropriados sobre o que é a espiritualidade, o que é Deus, o que é esse reino da espiritualidade. Então, o que eu acho do espiritismo, nada demais. É mais uma religião que surgiu numa época apropriada, trouxe na época informações que o ser humano, as pessoas não tinham, e amadureceu mais o pensamento humano sobre o que vem a ser essa tal da espiritualidade. É isso que o espiritismo é. É a verdade? De jeito nenhum. Nenhuma religião de massa traz a verdade, nenhuma. Você quer a verdade? Vá atrás de escolas fechadas, escolas esotéricas muito fechadas, porque lá você pode sim atingir isso que chamamos de verdade. Mas religião de massa, não. A religião de massa tem um objetivo de conduzir aí a massa dentro de uma certa direção. E de época em época isso vai acontecer. E agora a ciência está tomando esse lugar, que um dia foi das religiões, né? A gente percebe aí na internet, principalmente, todo um movimento sobre o autoconhecimento, né? Autoconhecimento. Você conhecer sua mente, você conhecer o seu conteúdo mental, você conhecer o seu comportamento. Esse movimento faz parte do processo de espiritualidade. Porque o que você chama de espiritualidade nada mais é do que o seu ser real. O que você chama de espiritualidade nada mais é do que o seu ser interior mais profundo. E para você ter acesso a ele é preciso o autoconhecimento, autoobservação, autopercepção. Você fazer de si mesmo o seu objeto de observação e de estudo. Então hoje a gente já está vivendo um outro movimento, né, que no passado pertenceu às religiões e que agora esse movimento está pertencendo à psicologia, à neurociência, né, que são ciências que estudam a mente humana, o comportamento humano. Então é isso, o espiritismo ele é mais uma religião de massa que teve o seu papel, um papel fundamental na época, um papel importantíssimo, como todas as outras religiões anteriores, né, a ele. Sobre Chico Xavier, é claro, eu não o conheci, o que eu sei de Chico Xavier né, o que a gente lê, é o que eu li, o que eu já vi em filmes, mas até onde eu percebi era uma pessoa, um ser humano muito, muito bem intencionado. Até onde eu percebi, eu não conheci Chico Xavier, até onde eu sei, né, que eu assisti de filmes, o que eu já li sobre ele. Uma pessoa extremamente bem intencionada, uma pessoa que se doava muito para as outras pessoas, que passou uma vida de doação, né, para ajudar outras pessoas. Com relação aos fenômenos, né, que acontecia com ele, são fenômenos que estão dentro aí dos fenômenos mais sutis da mente, clarividência, você conseguir ter a percepção de determinadas frequências eletromagnéticas, que eles chamam, que o espiritismo chama de espírito, mas na verdade são frequências eletromagnéticas, que alguns indivíduos têm a capacidade de perceber essas frequências eletromagnéticas com relação a escrever e falar coisas sobre familiares, né, que já morreu, tal, aquela coisa toda.
Existem fenômenos mentais que o indivíduo consegue ler a mente dos outros, então você consegue perceber ali o que está na memória da outra pessoa. Por exemplo, você traz na sua memória familiares, né? Seu pai, sua mãe, irmãos, você traz, todos eles estão na sua memória. Vamos imaginar que eu tenha a capacidade da telepatia, eu posso ler a sua mente, eu posso pegar essas informações que estão na sua mente, eu posso saber tudo sobre um ente querido seu que já morreu a partir do que está na sua mente, a partir do que está na sua memória. Eu posso saber as preferências dele, o que ele gostava, o que ele fazia, como era a vida dele. Eu posso saber tudo isso a partir de uma leitura psíquica, de sua mente. Eu posso saber tudo isso. Tem pessoas que têm essa capacidade naturalmente tem essa capacidade. Então, se a pessoa tem essa capacidade e de repente ela percebe que ela faz esse tipo de leitura, sem saber como faz, simplesmente ela faz isso. O Espiritismo, com todo aquele corpo de teorias, né, é muito fácil da pessoa achar que aquilo que ele está fazendo ali está ligado ao Espiritismo, quando na verdade é um fenômeno psicológico. É um fenômeno que não é tão comum, é um fenômeno que é muito mais sutil, não é todo mundo que consegue fazer isso, mas ainda assim é um fenômeno psicológico, né? Até materialização de coisas, de objetos, materialização de objetos não só de objetos, mas de pessoas, tem a ver com fenômenos sutis da mente. Até isso. E uma pessoa que tem essa capacidade, mas que não sabe nada a respeito disso, e lê no Espiritismo todas aquelas teorias, a pessoa começa a imaginar e acreditar que ela realmente é uma médium, ela tem o fenômeno da mediunidade com ela, mas na verdade não é isso que acontece. Existem frequências à sua volta, frequências eletromagnéticas de todo tipo à sua volta. Existem frequências que você não vê, que o cachorro vê. Existem frequências sonoras que você não escuta, mas um morcego escuta. E existem frequências ainda mais sutis que determinadas pessoas, que o Espiritismo chama de médium, essas pessoas conseguem perceber essas frequências. Mas não é um fenômeno paranormal, é um fenômeno psíquico. Então, o que eu posso dizer de Chico Xavier é que ele era uma dessas pessoas que tinha essa capacidade. E do ponto de vista como pessoa ali humana, foi um ser humano extremamente caridoso, até onde eu sei. Não sei mais sobre Chico Xavier. O Espiritismo nunca foi assim, nunca me atraiu muito, porque eu estudei muitas outras coisas que explicavam esses fenômenos. Então, o Espiritismo, eu li alguma coisa, estudei alguma coisa, óbvio, mas nunca fui muito atraído pelo Espiritismo, porque aqueles fenômenos eu estudei em outras escolas, então passei a entender o que era aquilo. Então o Espiritismo perdeu para mim a atração, ok? Mas é isso, um vídeo muito rápido aqui, pergunta e resposta. Espero ter respondido a todos, a vocês dois, sobre Chico Xavier e sobre o Espiritismo. Peço a você que se inscreva no canal, clique aí no sininho, curta aí o nosso vídeo, deixe seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.